Olá, concurseiro, tudo bem? Sou o professor Marcelo Santos e você é muito bem-vindo à nossa terceira aula de Direito Penal Militar. Lá no primeiro bloco, nós vimos o conceito de crime militar, que atualmente tem previsão só no Código Penal Militar ou só na legislação penal comum ou até mesmo nas duas legislações simultaneamente depois da reforma de 2017. Antes disso, crime militar era aquele que tinha obrigatoriamente que ter a previsão no Código Penal Militar. Isso não é mais necessário. O nosso principal critério de definição de crime militar atualmente é o critério ratione materiae, ou seja, qual vai ser o juízo competente para julgar aquela matéria. Se for da Justiça Militar, crime militar. Se não for, vai ser um crime comum. Bacana? Também vimos no segundo bloco a diferença de crime militar próprio, que é aquele que só pode ser praticado por militar da ativa e que só tem previsão no Código Penal Militar, e também crime militar impróprio, que pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive por civis. Mas o conceito de crime militar não fica adstrito só a isso, tá joia? Nós vamos ver que o crime militar, ele possui elementos, e é isso que a gente vai ver na nossa lousa agora. Bora lá? São elementos do crime militar a causa, o nexo causal e também o resultado, tá bom? Mas o que é que vem a ser a causa? A causa é uma conduta, tá? Lembrando, gente, que conduta tanto pode ser uma ação quanto uma omissão. Tá joia? Sendo que a omissão, ela tem que decorrer de uma obrigação legal ou então de uma obrigação que você tenha assumido. Por exemplo, na beira da praia, chega alguém lá e fala, poxa, tem como você tomar conta da minha sandália aqui? Você fala, ok, tu assumiu uma obrigação. Se chegar alguém ali e roubar essa sandália da pessoa, tu vai responder pela omissão, tá joia? Porque você assumiu de algum jeito a responsabilidade por aquela sandália que você estava tomando conta. Bacana? E essa ação ou omissão, gente, você também tem que ficar muito esperto, porque a conduta necessariamente tem que ser voluntária e consciente, tá bom? Conduta voluntária e consciente. Marcelo, tem como explicar melhor? Tem sim. O que é uma conduta voluntária? A conduta voluntária é aquela que você praticou porque você quis, né? Você tinha uma intenção, mesmo que o resultado não fosse aquele que você desejava. Então, se, por exemplo, você tem um policial que está no patrulhamento ali com a sua guarnição e do nada, o cara que nunca teve nenhuma crise começa a ter um ataque epilético e com o dedo ali ele acaba acionando o gatilho da arma e acaba atingindo o colega dele. O movimento foi voluntário? Não foi voluntário, foi um ataque de epilepsia que ele não estava esperando de jeito nenhum. Então você não pode falar em conduta. Se não tem conduta, não tem causa. Se não tem causa, você não vai ter o crime. Necessariamente nós vamos ter que ter esses três elementos, tá? Se você desfigurar qualquer um desses elementos, não tem mais o crime militar. E além de ser voluntária, a conduta tem que ser consciente. Marcelo, eu sou sonâmbulo, eu acordei no quartel, né? E aí, em fase de sonambulismo, eu entrei numa viatura e taquei a viatura na parede do quartel. Eu cometi o crime de dano? Não, você não cometeu o crime de dano, porque naquele momento você não estava consciente, tá bom? A conduta necessariamente tem que ser voluntária e consciente, podendo ser uma ação ou uma omissão. Além da causa, você precisa de um resultado, tá bom? O resultado pode ser uma mudança no mundo real, tá? Pode ser uma mudança no mundo real, tipo o quê? Tipo o roubo. No roubo você tem subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. O momento da subtração é o momento em que você altera o mundo real e faz com aquela coisa que você subtraiu, passa a ser sua e não mais daquela pessoa. Mas também pode ser uma lesão normativa. Tá bom? Marcelo, como assim lesão normativa? Você acabou lesionando o direito de uma pessoa, por exemplo, numa injúria, você, por exemplo, o crime de desobediência, você não precisa ter uma alteração do mundo real, basta você deixar de cumprir uma ordem que você causa uma lesão normativa. Então, você vai ter uma causa, que é a conduta
podendo ser uma ação ou omissão, e o resultado. Marcelo, mas você esqueceu de falar aí do nexo causal. Eu não esqueci não, eu pulei propositalmente. O nexo causal, gente, é o elo que vai unir a causa ao resultado, tá joia? Nexo causal é justamente a relação entre a sua conduta e o resultado, porque algumas vezes você vai praticar a conduta e vai acontecer o resultado, só que um não vai ter ligação com o outro. Você imaginou? Você tem ali a intenção de desferir uma facada em alguém, de machucar alguém, só que você não consegue. No meio do caminho, essa pessoa fugindo é esfaqueada por outra pessoa. Vai chegar ao resultado que você estava pretendendo? Sim, mas não foi você que provocou aquele resultado. Então, não existe relação entre o resultado e a causa. Bacana? Então, tem que ter esses três elementos: causa, nexo causal e resultado. Ah, mas por que você está falando isso? Eu queria um exemplo mais claro aí de alguma situação em que o nexo causal foi quebrado. Então vamos lá. Olha só. O próprio Código Penal Militar prevê, né, a ocorrência de causa superveniente independente. Marcelo, traduz isso aí, por favor, para a língua portuguesa. Gente, a palavra superveniente é mais ou menos traduzido como algo que aconteceu depois, tá? A palavra superveniente é algo que aconteceu depois. E por que esse termo aqui, ó, independente? Independente significa que por si só já traria o resultado. Tá? Então, causa superveniente independente é algo que aconteceu depois que por si só já traria o resultado. Exemplo, o João, ele tinha a intenção de esfaquear o seu inimigo, né? Porque o João era um cabo e o camarada ali era um soldado e o desatacou e o João ficou muito bravo. Então esfaqueou, queria causar uma lesão. Então alguém chamou a ambulância para socorrer o soldado. No meio do caminho, a ambulância foi atingida por um meteoro, gente. E o meteoro esmagou e matou todo mundo dentro da ambulância. E o que acontece nessa situação onde, depois de você ter praticado a sua conduta, aconteceu algo independente que por si só provocou o resultado. Aconteceu algo supervenientemente independente que por si só provocou resultado. O Código Penal Militar vai dizer que o agente só responde pelo que fez. Tá? Ele só responde pelo que ele fez. Se a intenção dele era só provocar uma lesão corporal, nessa situação aqui, então ele só vai responder por lesão corporal. Se a intenção dele era matar, né, e ficou comprovado que a intenção dele era matar, e a vítima estava sendo socorrida, e um meteoro veio atingir a ambulância, ele não pode responder por homicídio. Ele só vai responder por tentativa de homicídio, já que a causa supervenientemente independente, né, provocou o resultado por si só, independentemente do que ele já tinha feito aqui antes, tá bom? Então, no caso do nosso Código Penal Militar, acontecendo algo posterior à conduta do agente que por si só já traria o resultado, fará com que o agente só responda pelos atos até então praticados. Bacana? No nosso exemplo específico era lesão corporal, mas se ele quisesse tentar matar o soldado, ia ser tentativa de homicídio e não o homicídio. Quem provocou a morte do camarada ali foi o meteoro. Joinha? Focando aqui na conduta, né? Já que a causa é a conduta, que pode ser uma ação ou uma omissão. O que acontece? Uma ação é fazer algo, enquanto a omissão
é deixar de fazer uma obrigação. Marcelo, como assim uma obrigação? Uma obrigação que, por exemplo, foi imposta pela lei, ou que você assumiu, ou que você, de qualquer modo, também passou a ter o dever, né? A lei, por exemplo, fala que, diante de um crime, o policial, tendo condições, ele deve prender quem esteja em flagrante delito, tá bom? A questão de você ter assumido a obrigação, já dei o exemplo aqui, alguém pede para você vigiar uma sandália para ela na praia e você assume essa responsabilidade. Se alguém roubar aquela sandália, você vai responder por furto também. E, de qualquer jeito, você tinha o dever, né, perante aquela obrigação. Caso você é pai, você é pai, é mãe e tem um filho e o moleque apronta, velho, tu vai responder por aquilo também, né? E se o moleque, por alguma eventualidade, venha a sofrer algum dano, venha a ser raptado, né, venha a ser exposto a alguma situação vexatória, ou então que seja compatível com as previsões no Código Penal a respeito de crimes contra a liberdade sexual, então você também responderá, porque você tinha a obrigação de cuidar da criança, tá? É um dever já decorrente da sua figura de pai. Agora, dolo e culpa, tá? A conduta, além de poder ser uma ação ou omissão, também pode ocorrer por dolo ou por culpa. O que é uma conduta dolosa? A conduta dolosa é a conduta intencional, tá bom? Como assim intencional? O camarada, ele fez porque ele quis, tá bom? Ele tinha a intenção da ocorrência daquele resultado e assim ocorreu. Bacana? Agora, a culpa. Culpa é a conduta sem intenção, mas que acabou trazendo os resultados, tá joia? E o Código Penal Militar vai dizer que a culpa vai decorrer de uma inobservância de um dever que você tinha. Bacana? Então, você tinha uma obrigação, bacana, mas você não tinha a intenção de causar um prejuízo e ele acabou acontecendo por conta de uma inobservância sua. Só lembrando que a conduta culposa para ser punida tem que ser tipificada, tá bom? Assim como você tem o homicídio, tem a tipificação do homicídio culposo, assim como você tem o peculato, tem a tipificação do peculato culposo. Culpa só pode ser punida se for tipificada na lei. Bacana? E a conduta culposa, ela se desdobra em 3 faces, que são a imprudência, a negligência e também a imperícia, tá bom? Marcelo, o que vem a ser a imprudência? A imprudência, ela é relacionada com excesso de confiança. Bacana? O cara, ele não quer o resultado, ele tem certeza que com as habilidades que ele tem, ele vai conseguir se livrar do resultado e ele pratica aquela conduta. Só que quando acontece, ele fala, caraca, velho, ferrou tudo. É o caso ali, por exemplo, do policial que está atrasado para o quartel, ele se desloca na viatura e no caminho, por exceder o limite de velocidade, ele jurando que ele é o as do volante, vem a capotar a viatura. Ele praticou um crime, né? Ele causou um dano ali ao patrimônio público e ele pode responder sim a título de culpa na modalidade imprudência. A negligência é relacionada com a omissão no cuidado. Omissão no cuidado. Olha aqui para mim, joga aqui para mim a tela. O que acontece? O camarada passa no concurso para a Polícia Militar e a corporação vai lá e concede para ele o direito de ele usar uma pistola, seja uma Glock, seja uma .40, não interessa. A pistola é do Estado, a pistola é da corporação. E o que acontece? O cara vai para a balada, chega na balada, o camarada fala que ele não pode entrar armado na balada. Ele jura de pé junto que ele pode, que ele tem direito, até que acaba sendo convencido de que ele não pode entrar. Então ele vai pé da vida pro carro, vai bravo pro carro, né? E chega, eu não posso perder essa balada. E então, influenciado por Satanás, o que o camarada faz?
Ele pensa, poxa, já sei, eu vou guardar minha pistola debaixo do banco do motorista, porque é o último lugar que um vagabundo vai procurar se arrombar o meu carro. Caraca, velho, é o primeiro lugar que o vagabundo procura é debaixo do banco do motorista. E aí você vai pra porra da balada e quando chega lá, né, volta pro seu carro, tá o seu carro arrombado, tá o seu som, tá a sua mochila lá dentro, a única coisa que não vai estar é a sua pistola. Por quê? O vagabundo roubou. Agora fala, tu queria que ela fosse roubada? Tu não queria, mas tu foi inobservante em um cuidado que era sua obrigação e acabou, né, tendo subtraído um bem do Estado. Crime de peculato culposo. Você vai ter que pagar. Você não tinha intenção, mas você concorreu para que terceiro subtraísse a pistola. Joinha? Então, toma cuidado com essa palhaçada aí que é direto acontecendo. Vamos lá então, volta para o quadro. E a imperícia, Marcelo? O que você vai dizer da imperícia? Imperícia é a última modalidade da conduta culposa e o que acontece geralmente é relacionado com um ofício ou com uma arte. O camarada teve o treinamento ali, né? Só que na hora de aplicar o seu treinamento, ele aplicou de uma maneira errada, né? O sujeito ali, por exemplo, ele fez um curso de medicina, passou para o quadro de oficiais da saúde, só que na hora de fazer a cirurgia na pessoa, esqueceu a gase dentro da barriga e teve uma inflamação, né? A pessoa, que também era militar, veio a óbito, então configurou um crime militar, configurou ali um homicídio culposo por imperícia do agente da saúde que não soube usar o seu treinamento. Tá bom? Então a conduta culposa, pode jogar aqui para mim, é aquela que vai decorrer de imprudência, negligência ou imperícia, sendo que necessariamente tem que ter a previsão penal para punição dessa conduta. Então a gente se vê no próximo bloco para a gente falar um pouquinho mais de crime militar e, sobretudo, né, das configurações aí de tentativa, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Bacana? Então até a próxima!